descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Se eu soubesse, estava todo mundo afinado assim, não tinha nem colocado aí na tela. Né, Tiagão? O Tiago falou assim, vamos cantar uma para harmonizar, né? Cadê o Robson? Tá na hora da gente começar? Tiagão, é com você então. Boa noite, pessoal. Boa noite. Que alegria ver essa casa assim, hein, Robson? Que alegria, que alegria. É com Jesus na frente, com a espiritualidade maior nos assistindo, que iniciamos nosso terceiro dia da nossa primeira Semana Espírita de São Simão. Coração feliz, porque hoje a gente conseguiu fazer uma alegria cristã, Robson, ali, com a participação dos centros de Quirinópolis, do Mansão do Caminho, do Bezerra de Menezes, nossas casas espíritas aqui, Paranaiguara, com o Márcio, mostrando que a família espírita tem que estar sempre unida. E nós outros irmãos, sempre unidos também em Cristo Jesus. Conversava com alguns, Sidney ali, que quanta pureza de coração, vendo de senhores, Robson, crianças cantando músicas alegres, vendo o Dudu. E aí me lembrei as palavras de Jesus, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quem tem pureza de coração para estar lá junto, pôde ver Deus um pouquinho ali naquele momento. E assim começar de uma forma radiante o nosso dia. Então, é com o coração transbordando de alegria que agradeço a todos que estão aqui presentes. Que todos, encarnados e desencarnados, que por aquela porta passaram, sintam Jesus vibrar no íntimo dos seus corações. A gente não tem noção de quanto esforço espiritual foi empregado para que cada um pudesse estar aqui. A gente ainda não tem a lucidez tamanha de entender a festa espiritual de amigos que por séculos acompanham-nos, de nos ver hoje aqui congregando as palavras e as sementes de Jesus. Então, muito obrigado e bem-vindo a todos. Vamos lembrar também que o dia de hoje está sendo transmitido, né, Felipe? Facebook, YouTube, Instagram. Então, vamos divulgar, mandar para quem a gente conheça, vamos alcançar corações. Tem amigos meus, né, Genésio, que assistiu ontem online, está aqui, que alegria. Vamos replicar, gente. Já ancorados por essa energia, por essa alegria cristã e por essa energia que o Rangel nos traz, sempre através da sua música, eu convido agora nossa querida irmã Sóstena para fazer uma oração, nos conectando com o Mestre, e dar abertura no dia de hoje. Chega para cá, Sóstena!
Então vamos nos conectar com esse amor fraternal, com essa corrente que nos emociona e nos envolve nesta noite de hoje. Jesus, aqui estamos, Pai, ao seu dispor, gratos ao seu imenso amor, emocionado com a vossa presença, Pai. O Senhor disseste que onde tiver 2 ou mais pessoas em seu nome, ali estarei. E confiamos, Jesus, na sua doce presença, a tua presença em nossos corações, em nossos lares, com todos os nossos familiares, em nossa casa bendita, Jesus. Senhor Jesus Cristo, amigos espirituais, a vós confiamos essa noite, a vós confiamos o nosso 3º dia da primeira semana espírita, nessa casa bendita. E em teu nome, Jesus, em nome do teu amor, damos por iniciado as nossas atividades da noite, dizendo obrigada, Jesus, obrigada, amigos da luz, que assim seja. Felipão. Muito obrigado, Sóstana. Que essa energia de Jesus permaneça durante todas as palavras do nosso amigo Marcos Wagner, que será convidado agora, nesse 3º momento. Com muita alegria, viu, Marcos Wagner, que essa casa te recebe. Desejamos do fundo do coração que Jesus seja contigo em todas as palavras que saem da sua boca e que ela encontre espaços em cada coração que delas puder provar e ouvir. Então, dando início a esse 3º momento, para o fechamento da nossa primeira semana espírita, nós temos a presença hoje do Marcos Wagner, que é doutor em computação, pró-reitor na Universidade Federal de Jataí, casado, pai de 2 filhas, é natural de Itumbiara, estado de Goiás, nascido em berço espírita, atua no movimento espírita desde 1990, tendo desempenhado as funções de orador, expositor, coordenador de estudos, coordenador esclarecedor de trabalhos mediúnicos, dirigente da Casa Espírita, coordenador de Conselho Espírita, residente em Jataí desde 2009, pertence atualmente ao Centro Espírita Fé e Caridade, como vice-presidente, coordenando o estudo do Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo e Livro dos Médiuns. Nesta casa, também é coordenador do trabalho mediúnico. Em relação à vida e ao Espiritismo, se considera apenas um aprendiz. Marcos Wagner, receba o carinho da nossa casa e é com você. Quem ama precisa de alguém. É assim que ama primeiro. Mas amar o que convém não é amor verdadeiro. Quem quiser amar alguém, precisa amar o mundo inteiro, pois só sendo por ninguém que o amor tem paradeiro. O amor de Deus me deu a vida e por isso estou aqui e existo. Um amor de quem não sofreu nada além do que o previsto. Podem até ser palavras de um amor nunca visto. Mas quem disse isso não fui eu, foi Jesus Cristo. Muito boa noite,
a todas e todos. Alegria e satisfação estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, especialmente o Robson, que fez o contato, mas de todos vocês que aqui estão. Deixo aqui abraços também do meu irmão, Dione, lá de Tumbiara, que pediu para deixar esse abraço e falar e registrar aqui na presença. É realmente um prazer estar aqui, e o nosso desejo é que tenhamos nessa noite muita luz, muita paz, é que de alguma forma o que for aqui dito chegue até os corações, que possa de alguma forma beneficiar aqueles que buscam, sejam aqui encarnados ou desencarnados, buscam o caminho, o despertar. O tema de hoje, o Evangelho Consolador. Mas eu iniciei com a fala de amor. E o que tem a ver o amor com o Evangelho? Não é possível consolar sem amor. E é nesse contexto de entender esse Evangelho, especificamente o Evangelho segundo o Espiritismo, como um consolador, como um guia para a nossa vivência. Quando, ao observar essa obra de Allan Kardec, nós vamos fazer uma análise particular baseada em um tripé: a fé, a esperança e o amor. Com esse tripé, com essa intenção, nós vamos perceber e reconhecer dentro dessa obra seu caráter de consolo. Quando a gente fala de fé, esperança e amor, também poderíamos estar falando do papel que geralmente as casas, os centros, ou cada um de nós aqui deveria estabelecer, que é do acolher, do consolar e do esclarecer. Pois são sinônimos, porque quando eu faço o processo de acolhimento, eu estou estabelecendo ali um momento de fé, mostrando com clareza o caminho. Quando eu consolo, eu trabalho com a esperança, com a convicção de que algo vai mudar. E quando, a partir daí, eu esclareço, é colocar o amor em prática. Mas o que é fé? O que é esperança? O que é amor? A fé é a minha certeza ativa, fundamentada, e com o Espiritismo eu digo, raciocinada. A esperança é uma convicção, ela trabalha com a questão da emoção, e pode ser que muitas vezes nem eu tenha tanta certeza, mas ela me ajuda a viver. E o amor? Como não falar de amor, mas não do amor vulgarizado, romantizado e desvirtuado sob o prisma do material. Nós precisamos acreditar num conceito de amor muito maior, num conceito que é estabelecido a partir do que a gente chama de consolo, que vem por um certo Galileu. E se consolida por um outro chamado Consolador Prometido, no momento em que há a maturidade e a condição de que aqueles que ali estão tenham plenamente subsídios para entender o que é esse amor. Então, para iniciar, nós vamos aqui colocando sempre dentro de uma análise particular, mas também chamando a atenção que essa é uma reflexão, muito mais do que novas informações, porque podem ter certeza que muito daquilo que aqui será dito não é novidade. Muito do que aqui for dito
já vem sendo dito há muito tempo. Muito daquilo que aqui será dito, já há 2000 anos que vem sendo ventilado, e mais de 160 anos retomado. Então, para falar de fé, esperança e amor, mas nós vamos nos apropriarmos da estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Porque essa obra, assim como está lá na introdução, e eu, como um estudioso dessa obra, sempre faço uma pesquisa que a introdução, ela é muitas vezes deixada de lado, mas ela é fundamental num estudo sistematizado do Evangelho. O que diz na introdução? Na introdução, Kardec deixa claro que o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra para todos, sem distinção. E essa colocação, ela se baseia no entendimento de que todo o processo que envolve Jesus tem pelo menos 5 caminhos. E que dessas divisões, a que era mais importante é a que está dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Os atos comuns da vida de Jesus, os milagres, as predições e as palavras. E por fim, o ensino moral. Kardec frisa, o ensino moral é o que nos interessa, porque ele é atemporal, porque ele está desvinculado às questões teológicas, porque qualquer um que se diz cristão entende e compreende o ensino moral de Jesus. Então, a partir desse ensino moral, nós vamos perceber que um aspecto é um dos mais importantes, que está relacionado a esses 3 que falamos até agora: a fé, a esperança e o amor. Quando nós nos debruçamos sobre essa obra, nós vamos perceber que os primeiros capítulos, e poderíamos colocar ali até o capítulo 6, nós vamos sim identificar fé. Porque nós conseguimos identificar nos primeiros 4 capítulos os princípios básicos do Espiritismo. Nós vamos ver ali a questão relacionada a Deus, a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a comunicabilidade, todos esses aspectos que são básicos para o Espiritismo. Isso está nos primeiros 4 capítulos. Eu não vim destruir a lei. O meu mundo, eu não vim destruir a lei. Há várias moradas na casa do meu pai. Só é necessário nascer de novo, para nascer de novo, para ver o reino dos céus, né? Que ninguém pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Então, esses princípios estabelecidos, que Jesus aponta com muita clareza, estão nesses 4 primeiros capítulos. Isso a gente poderia caracterizar como fé. Por quê? Eu não vim destruir a lei. É o primeiro. O que Jesus fala aqui? Ele fala de Deus, fala de Moisés e fala do Espiritismo. O segundo, o meu reino não é deste mundo. Ele fala da imortalidade da alma. Há várias moradas na casa do meu pai. Eu vou falar da pluralidade dos mundos habitados. Ninguém pode ver o reino do céu se não nascer de novo. Eu vou falar da reencarnação. E isso é estabelecer o conceito de fé, de crença, de convicção. Mas o que adianta eu ter fé se eu estou sofrendo?
Aí nós vamos vir com um capítulo, que é o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Porque ali exatamente é um complemento dessa fé que é dada por meio desse capítulo. E para encerrar essa primeira parte desse Evangelho Consolador, a gente ainda vai ter o capítulo 6, o Cristo Consolador, que vem falar dele mesmo e de um outro Consolador. Então, quando a gente percebe essa primeira parte, a gente vai perceber como se dá essa obra em termos de consolo, nos mostrando o caminho com a fé. Bom, a fé é importante? Sim. Essencialmente ela é importante. Eu não poderia deixar de não lembrar a fé sem lembrar daquele texto psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo nome não tão comum, Irma de Castro, mas popularmente conhecido como Meimei. Que ela deixa um pequeno texto que serve para todos os momentos em que estivermos aflitos, que é o texto: confia sempre. Não percas tua fé entre as sombras do mundo, mesmo que seus pés estejam sangrando. Segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem dos céus permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmo. Pois o maior infortúnio é sofrer sofrer sem a fé e continuar vivendo. Ergue, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, atormentando-te o ideal, aguilhoando-te a aflição, atormentando-te com a morte. No entanto, não te esqueças, amanhã será um novo dia. Esse é o texto de Meimei, que fala da fé, que é esse importante insumo para as nossas vidas. Então não perca sua fé. Ao analisar ainda essa estrutura, nós vamos dar continuidade nesse Consolador, que é o Evangelho, observando os capítulos adiante. E nós vamos perceber que a partir do capítulo 7, 8, 9 e 10, são os capítulos que nos vão trazer esperança. Porque quando a gente vê o capítulo 5, que é das primeiras bem-aventuranças que está dentro do Evangelho, nós vamos perceber que é aquilo que já aconteceu. Bem-aventurados os aflitos. Está falando para aquele que sofre. Mas quando vamos perceber as outras bem-aventuranças, são bem-aventuranças que nos trazem esperança. São bem-aventuranças que diz: se você for dessa forma, você vai ter a recompensa assim dita. Então, pobres de espíritos, puros de coração, brandos e pacíficos, misericordiosos. Isso fala de esperança. Está falando de algo que, se eu obter, eu serei feliz, porque o sinônimo de bem-aventurado
é feliz. Então, quando fala bem-aventurados os pobres de espírito, os puros de coração, os brandos e pacíficos, os misericordiosos, o consolo está exatamente em entender que, da forma como está, é preciso ter esperança. E sim, vivemos de esperança. Essa convicção de que vai dar certo, do amanhã, está relacionada com todos nós no dia a dia. Porque nós, ao estar aqui em uma encarnação, é porque nós temos esperança. A esperança de que essa encarnação será muito melhor do que a encarnação anterior. A esperança de que, já que eu falhei, nessa eu vou triunfar. Existe um texto também de Maria Dolores, Retrato de Mãe. Eu vou pegar um fragmento dele, bem pequeno, onde a própria Maria fala para Judas Iscariote, considerado o primeiro resgate, né? E nesse pequeno trecho, ela, depois de uma conversa intensa inicial, ela diz: olha, por mais que me recuses, eu não altero, eu amo-te e quero ver-te de novo na vida, maravilhosamente revestida de paz, de luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas de bendito esquecimento. Para uma nova... Imagino se estivéssemos aqui conversando com Jesus, e o que ele iria falar para nós a partir de agora? Sim, eu já disse o que é fé, eu já disse o que é esperança. Então, mestre, o que eu devo fazer agora? Amar. E qual é o capítulo posterior ao capítulo Bem-aventurados os misericordiosos? Que aí vem o capítulo 11, 12, são capítulos do amor. Amar. Amar a quem? Primeiro, amar o vosso próximo como a si mesmo. Depois, amar os inimigos. E ainda colocar em prática, porque quando a gente vê a sequência, a gente vai ver o capítulo das mãos, né? Que o que uma mão fez, a outra não deve se preocupar. Nós vamos ver o capítulo do amor aos pais. E a gente vai, por enquanto, finalizar ali no capítulo 15. Esse amor não pode ser enxergado pelo prisma da matéria. Como? Que amor é esse? Porque falamos isso porque este amor dito aos inimigos gera muito desconforto. Não é possível. Como que eu vou fazer para amar alguém que me faz mal? Mas esse é o grande convite que Jesus nos faz. Este é o convite ao entendimento do que é o amor. Então, aí, para esse contexto do amor, vamos voltar um pouco. Capítulo 1 do Evangelho. Eu não vim destruir a lei. Mas veio dar o quê? Todo mundo, com certeza, sabe a resposta. Vamos lá? Então, eu vou perguntar aqui. Eu não vim destruir a lei, mas Jesus veio dar o quê?
significado. O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer que eu não vim mudar a lei, mas eu estou aqui para mostrar a verdadeira essência. Para entender isso, nós vamos pular. Nós vamos lá para o capítulo 10. Uma passagem que está lá no capítulo 14 do Evangelho de João, que vai falar sobre uma mulher que é levada a Jesus sob uma suposta, porque a gente nem sabe se isto foi real, sob uma suposta alegação de que ela era adúltera. E os fariseus, saduceus que ali estavam, cobraram de Jesus que ele tivesse um posicionamento baseado na lei. E baseado nessa lei, ele disse. Então Jesus estabelece ali: eu não vim mudar a lei, mas eu vim dar significado. Nós temos dentro dos evangelhos o que a gente chama de evangelhos sinóticos. São evangelhos que possuem similaridade, pequenas e sutis diferenças, mas é uma passagem magnífica, que creio que todos nós já temos conhecimento, que é aquela passagem onde que um doutor da lei chega a Jesus e faz o questionamento: qual é o mandamento maior? E resumidamente, antes de entrar no mérito, Jesus responde o quê? Amor. Lógico, estabelecendo caminhos, dizendo que amar a Deus acima de todas as coisas, e o próximo, e ao próximo como a si mesmo. Mas é fundamentalmente falando de novo sobre o amor. O amor. E aqui talvez a gente tenha um aceno para que possamos entender o que é este amor. Porque quando Jesus fala ao doutor da lei, lembrando que naquela época, o doutor era uma tipificação para aquele que tinha conhecimento profundo sobre uma determinada área. Eu que sou de uma universidade, nós temos as titulações, graduado, especialista, mestre, doutor. Naquela época, a titulação, que não era uma titulação formal do doutor, era aquele que tinha um conhecimento profundo. Mas tinha um mestre. A definição de mestre que era dada a Jesus, e a gente poderia perguntar, será que lá naquela época significava que Jesus tinha conhecimento menor? Não. É que o mestre naquela época, ele era identificado como sendo aquele que tinha o conhecimento, mas na lei, o que a lei diz? Porque estes já sabiam. E aí é onde que existem as diferenças sutis. Para o que nos importa, nos interessa aqui, o que está no capítulo 15, pelo Evangelho de Mateus, seria o mais adequado. Porque ele fala, pergunta a Jesus, e Jesus retruca, jogando novamente a pergunta para ele. Mas o que você sabe sobre isso? O que você pensa como um doutor da lei sobre isso? E o próprio doutor que responde: olha, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo
como a si mesmo. Jesus simplesmente fala: muito bom, é isso mesmo. Mas o doutor da lei não estava satisfeito. Ele, então, pergunta novamente: sim, mas quem é? Que de forma resumida, falava lá de alguém que saiu de Jerusalém, indo à direção a Jericó, foi agredido, violentado e jogado à margem de uma estrada. Sacerdotes, levitas, passaram e ninguém parou. Quem para? Um samaritano. Essa passagem ela é importante entender porque tem um cunho histórico. É necessário entender que havia ali uma rixa das chamadas tribos, e que dessas tribos, em termos de localização, nós tínhamos ali a Judéia e a Samaria, e que eram tribos rivais. Jesus se utiliza disso para pegar a figura de um samaritano, para falar que ele que ajudou, porque foi esse samaritano que foi e pegou aquela pessoa, levou ele até um local adequado, pediu para que cuidassem dele, deixou ali uma quantia para que, se ele precisasse de mais alguma coisa. E aí que vem o contexto do amor. Era o que dele aquela pessoa? Era um familiar? Era um amigo? Era da mesma tribo? Tinha alguma relação? Essa é a pergunta. Não. Mas por que ele fez isso? Porque fazia parte da índole dele. Então nós vamos chegar a um conceito de que amor é conduta. Amor é aquilo exatamente que eu sou. Amor é comportamento. E aí, talvez para ilustrar ainda mais isso, existe uma historinha bem interessante, também até bem conhecida, com variantes, mas a essência, que é o mais importante, diz o seguinte: que um monge descia com seus discípulos, e ao passar por um pequeno riacho, um pequeno veio d'água, ele observou que um escorpião estava se afogando. E quando ele olha para aquele escorpião se afogando naquele veio d'água, ele estende a mão para tirar o escorpião e colocá-lo à margem. E o que o escorpião faz com ele? Ele leva uma picada. Nisso, os discípulos: mestre, não faça isso. E ele, novamente, fez de novo, tentou pegar o escorpião, e o escorpião o picou. Ele fez isso por uma terceira vez, e novamente o escorpião o picou. E os discípulos já estavam, de alguma forma, sem entender aquele posicionamento. E quando o monge pega uma pequena folha, consegue tirar o escorpião e colocar à margem, os discípulos o interrogam, dizendo: que loucura que foi essa, mestre? Para que fazer isso? E aí ele explica: a natureza do escorpião é picar, a minha é ajudar. Qual é a nossa natureza? Essa é a pergunta. Qual é a natureza que Jesus
quer que nós tenhamos. Porque quando a gente vê uma prece muito bonita, que é a prece de São Francisco, e pelo histórico que nós temos, principalmente no Brasil, arraigado dessa prece em relação aos cristãos, tem uma passagem, uma parte dela que nos diz respeito aqui, que fala que eu possa amar. De uma forma inesperada, poderíamos fazer uma análise que não, eu também gostaria de ser amado. Mas ele fala que é preferível amar do que ser amado. E aí a gente vai perceber então que esse conceito de amor está relacionado ao que eu sou. Ele independe do outro. Então o samaritano fazia parte da conduta dele, fazia parte da essência ajudar. Então por isso ele ajudou. Não importava quem era. Aquele monge, na sua conduta, na sua essência, ele queria ajudar. Não importava que era o escorpião. Então amar, porque ficou durante muito tempo sem uma base de uma compreensão maior, como que eu iria amar o próximo, se muitas vezes eu nem amava a mim mesmo? Mas a compreensão é no sentido de que é o que eu tenho que ser. Aquilo que eu preciso estabelecer como caminho, como conduta. Eu preciso estabelecer que este conceito de amor é o conceito maior, mais amplo, que com certeza, quando eu compreender na sua totalidade, naturalmente, eu vou evoluir. Livro dos Espíritos, questão 918. Quais são os indícios pelos quais podem perceber que alguém evoluiu? Quais indícios? Quando, a resposta dos Espíritos, quando em todos os atos de sua vida você colocar em prática a lei, ele vai falar, lei de Deus. Qual que é o sinônimo de lei de Deus? Amor. Então olhem essa questão, quando em todos os atos da minha vida eu colocar em prática a lei de Deus, quer dizer que eu vou ter ido para uma outra hierarquia. O que a gente pode tirar disso? Que entendimento? Primeiro, o entendimento que a prática ela é bem simples, né? Quando em todos os atos, qualquer que seja o ato, dos mais simples, porque alguém poderia falar assim, mas para estabelecer e exercitar esse conceito de amor, eu precisaria me tornar um missionário. Não. A essência diz que em todos os atos, quaisquer que sejam eles, eu colocar em prática a lei do amor. Qualquer ato. E por isso nós estamos aqui, por isso nós estamos nessa encarnação, exercitando. Porque o dia que a gente chegar à perfeição, significa que nós vamos ter atingido essa compreensão. Nós estamos já na perfeição? Não. Então o que nós precisamos? Exercitar ainda mais.
Pois a nossa vida, de acordo com o que está no livro dos Espíritos, é essa encarnação, ou a encarnação como um todo, é um meio para que nós cheguemos à perfeição. É o que está lá na questão 132 do livro dos Espíritos. Qual é o objetivo da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Uma lei extraordinária, baseada no livre-arbítrio, que nós temos que ter consciência, porque são escolhas nossas. Como nós fomos criados? Questão 115 do livro dos Espíritos. Simples e ignorantes. Somos simples e ignorantes? Não, não mais. Fomos criados dessa forma. O que somos hoje? Já temos um conhecimento. Não é um grande conhecimento, mas já temos. E não somos mais espíritos simples, somos já seres complexos. Cada um de nós aqui, com sua experiência, traz para esse momento um conjunto de vidas passadas, que se estabelece dizendo quem eu sou. Quando eu me apresento aqui, o que está aqui à frente é um conjunto de vidas passadas, de encarnações anteriores, que resultaram naquilo que eu sou hoje. Um ser complexo. E cada um de nós passou por experiências singulares. Cada um de nós aqui, nós tivemos experiências únicas. O que nos faz, neste momento, sermos diferentes. Mas com um objetivo único de chegar até lá no final. E sermos espíritos perfeitos. Porque lá, da questão 132 até a questão 170, Kardec trata exclusivamente sobre isso. E lá ele fecha, perguntando: o que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? A resposta é: espírito puro, bem-aventurado. Mas como chegar ali? Eu vou ter que exercitar. Aí por isso que eu retomo aqui, porque quando a gente fala que o Evangelho nos dá e tem instrumentos, estratégias, metodologias para buscarmos essa perfeição, é porque essa obra, ela traz na essência o consolo. Nós vamos pegar o capítulo 6 então. Capítulo 6 do Evangelho. O Cristo Consolador. Observem, não é Jesus Consolador. Até nisso é importante destacar. Porque Cristo é a função, Jesus é a pessoa. Então ele está numa função que o leva a estabelecer a necessidade de consolar. 2000 anos consolando. O capítulo 6 é um capítulo pequeno, ele tem duas partes. Uma que fala sobre o jugo e a outra que fala sobre o Consolador prometido. E neste, nós vamos ver a passagem que diz que se guardai os meus mandamentos, isso também é profundo. Eu rogarei ao meu Pai que vos envie um outro Consolador. Isso é importante a gente destacar. Que ele envie um outro. Ele já está
dizendo claramente: sim, eu vim consolar. Mas eu vou mandar um outro consolador? Sim. Eu vou rogar ao Pai para que Ele mande um outro. Quando? Se guardai os meus mandamentos. Significa que, a partir do ano de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, e toda a gama de publicações, incluindo o que é Espiritismo, que veio primeiro, além dos 5 livros básicos, a Revista Espírita, surgia ali o conceito de um outro Consolador. Para dar mais clareza, para mostrar que aquilo que Jesus falou, eu vim dar significado à lei com o amor. E vocês precisam entender o que é esse amor. Este amor é a transformação. Este amor é a mudança. É a chamada reforma íntima, que muito se fala dentro da doutrina espírita, que é com esforço que se faz, que não é muito fácil. Quando a gente olha o capítulo 17 dessa obra consoladora, a gente tem caracteres da perfeição. Quais são eles? Muitos poderiam dizer diferente do que está lá, se não conhecesse. Por quê? Amar os que vos odeiam? Rezar por aqueles que são as bem-aventuranças? E falamos que se Jesus estivesse junto a nós, o que ele perguntaria? Ele diria: ame. Na obra, há 2000 anos, quando Paulo, figura a ser colocada aqui a partir de agora, Paulo estava num momento de desânimo. E numa noite de sono, Abigail aparece para ele e diz: é preciso que você siga esses 4 mandamentos. Ama, trabalha, espera e perdoa. E ele sai desse desdobramento com a esperança renovada, com a fé reforçada, e o que Jesus diria para nós também da mesma forma: ama, trabalha, perdoa. E aí, quando a gente olha para isso, nós vamos ver um capítulo fundamental para o entendimento desse consolo. Porque eu poderia dizer para vocês, o consolo é para todos, não só espíritas. Não só espíritas. Mas pode ser que alguém não tenha tanta fé. Pode ser que alguém não tenha tanta esperança. Mas a minha conduta precisa permanecer intacta. O que eu sou na essência, independente da fé e da esperança, precisa permanecer. E o capítulo 15 eu digo que é o capítulo de Paulo, porque é ele que assina. E este capítulo é um axioma, é uma definição que o Espiritismo traz, que diz: fora da caridade não há salvação. E eu não sei se vocês observaram, que tem uma pequena parte que traz qual era a visão a partir de Paulo sobre a caridade. E aí ele vai apresentar ali, ele apresenta 8 versículos do capítulo 13 da carta aos Coríntios.
Ele apresenta 8, são 13. Dos 13, ele apresenta 8. O que ele fala? Ele fala de caridade. Mas observem, no texto original é amor. Então, dentro do Evangelho, onde que estava amor é trocado por caridade. Por que essa troca foi realizada? Porque chegou-se à conclusão de que caridade é a essência da prática do amor. Mas não a caridade que a gente acha e entende do ponto de vista do assistencialismo, da beneficência. A caridade estabelecida sobre um critério que Kardec faz questão de exemplificar. Porque quando ele poderia ter simplesmente perguntado aos espíritos, o que é caridade? Mas ele pergunta com um enfoque e com uma referência maior. Ele pergunta, qual é o sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Olha a referência que ele está colocando nessa pergunta, Jesus. E qual que é a resposta que tenho certeza que todos conhecem? A benevolência, a indulgência e o perdão. Benevolência é ir ao caminho do bem. A indulgência é a paciência com o erro dos outros. E o perdão? Estamos num mundo de falhas, então todos vão errar. Todos. Quando acontecer o erro, que eu perdoe. Quantas vezes, gente? Na pergunta de Simão Pedro a Jesus, ele pergunta, eu devo perdoar 7 vezes? Não. Jesus fala, você deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Um matemático, né, nesse momento, ele iria fazer 490. E aí ele poderia começar a marcar, né? Nessa semana foram 15 vezes. Não chega nesse ano, não. Já está quase chegando a 300 aqui. Principalmente nos casais, né? Vão falar, olha, estou aqui apresentando o balanço desse ano e aqui já foram 450 perdões. Então, ou seja, está faltando alguns aqui. Mas o que Jesus quis dizer? Não foi 490 vezes. Era para perdoar sempre. Todas as vezes que fosse necessário. Por quê? Porque eu teria compreensão disso. E aí, eu não poderia deixar, não sei como está meu tempo aqui, gente. Vocês têm que... eu não sei até quando eu posso ir, mas está acabando, Robson. Eu não poderia deixar de contar aqui uma história, minha esposa está aqui à frente, de um resgate de uns gatinhos pequenos, que nós fomos fazer ao lado do Centro Espírita Fé e Caridade. E eram 4 pequenos gatos, e os 3 primeiros foram resgatados de forma tranquila, sem nenhum problema. E eu disse à minha esposa que existia mais um, porque eu tinha ouvido mais um miado. E aí nós resgatamos os 3, levamos eles para casa e voltamos ainda durante uma noite, era até após um trabalho mediúnico, então já era ali por volta das 10 horas da noite. E qual que era o mecanismo para encontrar esse gato que estava num terreno baldio? Com a lanterna, né? Bastava colocar uma lanterna. E ele estava, então, no cantinho. E nós fomos lá pegá-lo. E chegamos bem perto dele, e eu fui e peguei. Pequeno, mas ele me arranhou e mordeu, a ponto de que eu tivesse que enfaixar a mão.
Mas segurei e ele foi levado para casa. Bom, está lá em casa até hoje, né? Porque as minhas filhas e minha esposa têm uma predileção por gatos, né? Não posso nem dizer a quantidade, mas levei mais outro e algo que ficou como um aprendizado para mim. Ele mordeu e arranhou minha mão bastante, né? E passado um tempo, minha filha menor, ela fez uma pergunta tão singela, tão inocente, mas tão profunda. E ela perguntou: papai, você perdoou o gato? E eu disse: sim, filha. Ela: por quê? Eu falei: porque ele não sabia o que estava fazendo. Nós todos não sabemos, muitas vezes, o que nós estamos fazendo. Jesus, no Calvário, fala olhando para o céu: perdoa, Pai, eles não sabem o que fazem. Um pedido do Espírito mais puro que já tivemos. Então, quando a gente fala de amor, é a essência da caridade. É ali que nós vamos encontrar a metodologia. Então, se eu tiver dúvida como espírita, o que eu devo fazer? Eu devo ser caridoso. Mas o que é caridade? Caridade é ser bondoso, é ser indulgente, é perdoar quantas vezes for necessário, porque nós somos ainda muito frágeis no processo evolutivo. Nós vamos falhar, e quando falhar nós precisamos do perdão, mas nós vamos encarnação a encarnação, passo a passo, crescendo, até a gente chegar no momento em que não mais precisaremos da nossa encarnação. Por quê? Porque já estaremos chegando à perfeição, não vamos precisar, e a palavra perdão, ela deixará de ter sentido, porque para espíritos perfeitos, puros, Jesus assim sabia, perdão nem precisa ser mais exercitado, mas eu preciso exercitar, porque é exercitando, dia a dia, em todos os atos da minha vida, simples, no trânsito, na casa, na escola, no trabalho, em todos, colocando em prática a lei do amor, que é simplesmente a conduta, é a conduta do samaritano, é a conduta daquele monge com o escorpião, é sermos, pois é muito mais importante amar do que ser amado, porque quando eu faço esse processo, entendo a necessidade de amar, eu estou entendendo que eu estou crescendo, e um dia todos também assim vão fazer, todos vão amar, porque o equilíbrio vai chegar no momento em que eu faço e o outro também faz, porque estamos ainda num planeta de provas e expiações, em que há desequilíbrio, mas eu preciso despertar, eu já preciso ter o primeiro caminho, eu preciso construir conjuntamente uma sociedade melhor, uma humanidade melhor, pois a obra pode ser coletiva, mas a ação é individual. Então, nessa obra coletiva que a gente quer, e todos aqui podem ter certeza que gostariam de dizer: eu sou feliz, porque eu amo, porque eu tenho uma conduta, porque o meu comportamento. Por isso que Paulo, lá na carta aos Coríntios, em 13 versículos, ele apresenta este caminho que está no axioma: fora da caridade não há salvação. Porque, colocando aqui as palavras de Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa,
ou como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia, saiba todos os mistérios, tenha todo o conhecimento e uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê tudo o que eu tenho aos pobres e entregue meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso adiantará. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não busca seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor não perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. De uma parte, nós já conhecemos, outra, profetizamos. No entanto, quando o que for perfeito vier, aquilo que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vejo um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas conhecerei plenamente, como plenamente um dia serei conhecido. Agora, restam apenas os três: a fé, a esperança e o amor. Mas o maior deles é o amor. Muita paz, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos Wagner. As palavras inspiradoras. Singela lembrancinha da casa. Leva um abraço para o Johnny, amigo querido nosso de Tumbiara. Viu? E agora passo aqui para a Sóstana. Que Deus abençoe. Obrigado, está sempre convidado, viu? Afrânio, meu cantor predileto, preciso da sua ajuda e de todos. Ainda se eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Ah, não saiu ele ainda não? Mas vocês estão com a memória boa. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quer o mal, não sente inveja ou se vai e desce. O amor é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer.
solitário andar por entre a gente. É um não contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É um estar-se preso por vontade. É servir a quem vence o vencedor. É um ter com quem nos mata. Lealdade, tão contrário assim é o mesmo. Estou acordado, todos dormem, todos dormem. Agora vejo em face, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Aí, muito bem, obrigado. Partindo agora para o encerramento, nós vamos falar um pouco, refletir um pouco, na verdade. Quando nós chegamos nesse mundo, nós somos abrigados, acolhidos, amados a um ventre materno. Num lar, numa estrutura física e espiritual. Assim nós seguimos fortes, seguros, amados, confiantes. Desta forma, é a nossa casa de oração. Em 2020, quando eu cheguei a São Simão, que retornou às atividades espíritas, me lembro que cheguei e sentei no canteiro ali na porta, um pouco mais cedo, e chorei. E disse a Jesus: Senhor, o Senhor não me disse que após a pandemia eu sairia da minha casa de oração de 20 anos nela. E o Senhor me trouxe para cá, para São Simão, para a Casa Espírita Eurípides Barçanufo. E eu sentei, e eu falei com Jesus e chorei. Logo aqui adentrei, o Robson chegou, o restante foi chegando, era o início pós-pandemia, pequeno grupo da reunião mediúnica, e esse posto de emergência, esse hospital de alma, dissipador de dores. E eu te pergunto, você já parou para pensar na história dessa casa? História essa escrita por Jesus para nós? Jesus confiou essa tarefa a homens de boa vontade e de muita fé, ao qual estruturou tudo isso aqui que hoje pegamos confortável, cadeiras macias, ar-condicionado. Apenas usufruímos 55 anos de luz. Então eu convido o nosso irmão Canela, neto da fundadora Dona Geralda, mulher de fé e muita boa vontade. O Canela vai contar a história da nossa casa, que é a história da sua família. Boa noite. Eu vou tentar, através de poucas palavras, enriquecer um pouco a história dessa casa, que por si só já é cheia de fé, determinação, amor e, com a graça de Deus, realização.
ainda no canal de São Simão. Antes da construção da Casa Espírita, as reuniões eram realizadas na residência da Dona Geralda. Tempos depois, através das mãos amorosas de seu esposo, José Manuel Luz, foi construída essa casa de luz. Seu filho, Germano Manuel Luz, a partir da adolescência, seguiu seus passos, iniciou seus trabalhos à frente dessa casa espírita, dando sequência aos trabalhos beneméritos até o dia de sua partida. Creio eu que a Dona Geralda, Emília Luz, precursora e fundadora dessa casa, talvez envolvida na sua simplicidade do dia a dia, não tivesse à época noção da grandiosidade, da importância da obra a qual foi idealizadora. Hoje esse local é o coração, onde a esperança pulsa e renasce cada vez mais forte, levando o amor, a vida e o bem-estar a tantos que dele carecem. É impressionante aqui aproveitar a situação, relembrando a despedida da Dona Geralda. Ela, devido já estava meio debilitada, aos 93 anos de idade. Certa madrugada, ela acordou, minha tia estava do lado, acompanhando ela. Ela acordou e disse: Didi, acorda, acorda. A minha tia levantou assustada e disse: o que foi, mãe? Ela disse o seguinte: liga para os meus familiares, os meus amigos, aqueles que quiserem me ver, se despedir de mim, que eu estou indo embora. A minha tia então disse: mãe, só está delirando? Ela: não, Didi. Os meus familiares estão todos aqui. Está o meu esposo, o José Manuel Luz, o meu pai e todos os meus familiares. Estão todos aqui, estão me chamando. Disseram que é para me agilizar, porque já está chegando a minha hora. Feito isso, a minha tia ligou para os familiares, e os familiares foram comparecendo na correria, todo mundo lá. Ela se despediu de um por um dos familiares, agradeceu pelo convívio, pelo atendimento, pelo amor que foi dedicado a cada um, e deu conselhos, e de repente foi fechando os olhos, se despediu: gente, fique com Deus, eu estou indo embora. Fechou os olhos, de repente acordou. Didi, tem uma conta lá do peixinho, não esquece de pagar a conta. A minha tia, chorando, disse: tudo bem, mãe, eu vou pagar. E ela fechou os olhos e se despediu. Logo em seguida, tinha um médico que era vizinho dela, até chamava ela carinhosamente de vó. Foi lá, feriu o pulso e confirmou que ela já tinha partido. Então veja que morte, aliás, que despedida linda que ela teve. Então, pois bem, meus irmãos, hoje, analisando o passado, nos damos conta do quanto Deus é maravilhoso. Vejam que ao longo dos tempos, por aqui passaram inúmeros nas linhas do passado. Finalizando, deixo aqui um recado a todos os servidores desta casa, que aqui deixam e deixarão os frutos de seu labor. Sejam grandes, pois a grandeza de uma pessoa se desenha em seus gestos, mesmo que sejam pequenos, mas de alguma forma amenize a dor alheia. Põe amor em tudo o que faça, desde os pequenos até os grandes feitos.
Faça das suas lágrimas um aprendizado, da sua vida um exemplo para as pessoas que caminham ao teu lado. Se esperes nos homenageados, que agora há pouco citei, pois eles não nos deixaram palavras, nos deixaram exemplos. E o verdadeiro exemplo, meus irmãos, é memória eterna esculpida no livro da vida. A vida na terra é uma passagem, e viver ausente dessas ações é viver sem deixar lembranças. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Vamos ouvir a mensagem de Dona Virgínia em agradecimento à homenagem que lhe é prestada pelo Centro Espírita Eurípides Barçanufo nesta data de 24 de maio de 2025. Boa noite a todos. Fico feliz de poder expressar nossas palavras a todos vocês. Agradeço a diretoria do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo pela honrosa homenagem a mim, dedicada pelo trabalho realizado a esta instituição, a qual queremos muito guardar eternamente em nosso coração, juntamente com todos os companheiros que compartilharam desse trabalho, o de divulgar o Espiritismo nesta cidade de São Simão, como também realizar o trabalho de assistência social à população carente, necessitada, e a evangelização das crianças queridas e os adolescentes que estavam florescendo, que frequentaram essa instituição com tanta alegria. Deixo um abraço fraterno a todos os companheiros que colaboraram no trabalho dessa casa durante muitos anos, com dedicação e repletos de amor. Que Deus abençoe a todos os trabalhadores desta casa, que dedicam o seu tempo a ajudar o próximo com carinho e amor, seguindo os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. Gostaria de estar pessoalmente a esta solenidade, mas infelizmente a minha condição de saúde não me permitiu. Dou graças a Deus de ter tido a oportunidade de poder abrir as portas desta casa à população e aos nossos queridos vizinhos das cidades daqui. Que Deus abençoe a todos e receba o nosso amor e carinho. Que Deus dê a luz a São Simão. Que assim seja. Que assim seja. Então, nossa imensa gratidão, emoção, né, a esses que prepararam com tanto amor, boa vontade, disposição e fé, e que hoje nos ampara, que é essa casa, que nos sustenta, nos fortalece, fortalece a nossa família, a nossa cidade. Então, esse templo, essa casa, né, esse posto de abastecimento, ao qual nós devemos sempre lembrar de quem ela estruturou, e é com muita alegria que queria dizer a vocês que a nossa casa, toda segunda-feira, graças a Deus, é tão cheia quanto hoje. E após a pandemia, nós sabemos que isso para o Espiritismo não foi fácil. E essa casa eu brinco com o meu pastor Robson, nosso pastor de ovelhas. Aí eu brinco com ele: pastor, se chegar atrasado tem que parar na avenida. Às vezes a gente fica no fecha-centro, porque nós amamos muito essa casa bendita. E aí, quando a Aline vai embora, eu falo: para onde você está indo? Você mora para cá? Ela fala: meu carro ficou lá na esquina, porque estava cheio de carros.
Isso é maravilhoso, a gente saber que esse combustível não está chegando só à nossa família. Não é só o meu filho que está sendo evangelizado, que será um jovem diferente, mas é os filhos de São Simão. E é com imensa gratidão que a gente agradece a dona Virgínia, a dona Geralda, ao seu Germano e a você, Robson. E entenda que nós estaremos sempre do seu lado, porque nós estamos aqui para retribuir o que Deus fez para nós. Né? Nós estamos aqui para trabalhar, porque Deus é maravilhoso na nossa vida. Então, a gente sempre estará aqui. Enquanto nós tivermos saúde, disposição, nós estaremos do seu lado, você pode ter certeza. E não deixar de te parabenizar pelo seu excelente trabalho, né? Pela sua direção amorosa. Eu chamo ele de padre, de pastor, e é assim, ele que lute. Dependendo do dia, eu falo, e aí, pastor? Mas nós vamos... A gente já vai tocar essa música e a gente já encerra com essa linda música e o Robson fazer os agradecimentos dele. Essa música é muito bonita, queria que vocês sentissem essa música, ouvissem. Fica com o microfone aí, então, para você cantar também. A sócia me deu intimato, se eu não cantasse essa música hoje, eu não precisava vir mais no centro. Agora ela vai cantar junto. Porque eu não conhecia a música, aí peguei assim, meio em cima da hora, mas você canta aí, sócio. Aqui, nesta casa eu encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que conheci a vida real. Rompi de vez com o homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando a santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando a santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa quando a santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus.
casa santa. Valeu, pessoal. Obrigado. Pastor Robson, é com você agora. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É até difícil falar, depois de ter visto os relatos do Canela, emocionante, o vídeo da Dona Virgínia, também emocionante, e as palavras da Sóstena, que acabou de me fazer quase que desabar ali. Então, muito obrigado, gente, né, por essas palavras do Canela, da Sóstena, muito obrigado mesmo. Eu queria ter prazo para contar um pouquinho de algumas coisas que eu passei aqui quando cheguei, mas o tempo não permite. Então, eu queria só deixar aqui registrado a saudade que eu sinto de poder sentar na cadeira lá do seu Germano e ouvir ele contar as histórias da mamãe, que até hoje eu não conhecia o rosto da mamãe. Até hoje eu entrar em contato com a Lu e com o Canela, perguntando, é essa que é a Dona Geralda? E aí ele me falou que era. Parece que o seu Germano tinha até o tempo certinho. Ele cronometrava o tempo de cortar o cabelo e o tempo de contar uma história. E era exato. Quando ele terminava de cortar, também terminava de contar a história. Eu acho que ele era um professor. O professor tem disso, né? Eu tenho 50 minutos para dar aula, chegou os 50 minutos, ele consegue fazer naquele prazo. E ele conseguia fazer isso. E a Dona Virgínia, bem rápido aqui eu gostaria de contar. Acho que é onde a Maressa está sentada. A Maressa é aquela mocinha de preto que está ali, né? Isso, Maressa, levanta a mão para o pessoal ver onde é que eu estava. Isso, eu estava aí. Eu estava sentado aí a primeira vez que eu estive aqui na Casa Espírita e a Dona Virgínia nunca tinha me visto. E ela, era o início de ano, depois de voltar do recesso, ela pegou, falando sobre trabalho voluntário, e ela saiu aqui de onde ela estava e foi lá, aonde eu estava, e colocou a mão no meu ombro. E pegou e falou que esse rapaz pode ser muito útil na casa. Eu não sabia que ia ter tanto trabalho. E eu até tentei correr algumas vezes, mas de forma assim, muito caridosa e com muita paciência, ela teve, né, a paciência de me esperar, chegar no meu momento de aceitar fazer parte desse trabalho. E hoje eu sinto honrado, porque eu ouvi tanto dela, quanto eu ouvi do seu Germano. O seu Germano, nas palavras dele, usou essas palavras: você ainda vai ser um companheirão lá na nossa casa. Eu sinto saudade disso. Bom, nós chegamos ao nosso terceiro dia, ao nosso final, né, da nossa Semana Espírita. Foram 3 dias maravilhosos, com palestras muito boas, palestras maravilhosas, que nos trouxeram a reflexões importantes. No dia 22, né, nós tivemos o Eduardo Vieira, né, de Goiânia, da FEEGO. Ontem nós tivemos o Henrique, de Jataí, também de um centro espírita Eurípides Barçanu, Rio Verde, desculpa. E hoje, de Jataí, né, o amigo Marcos Wagner, irmão do nosso companheiro Johnny. Né, o Tiago eu já ia pedir, o Tiago já externou. Então, já que você trouxe o abraço do Johnny, leva de volta o nosso e fala que a gente está aguardando ele aqui, certo? Então, eu agradeço a esses 3 companheiros, né, de fé espírita que estiveram aqui, trazendo e compartilhando com a gente. Agradeço a todos os evangelizadores que, nesse momento, né, estão lá, não puderam estar aqui com a gente, justamente porque sabem da importância que é a evangelização. Então, o pessoal de Quirinópolis, nós precisamos agradecer muito o pessoal de Quirinópolis. O pessoal de Quirinópolis, tem gente aqui ou está todo mundo lá trabalhando? Tem? Olha a quantidade de gente de Quirinópolis. Tem mais alguém de outra cidade? Paranaiguara, tem alguém? Tem? Ali o Márcio, tem pessoal de Paranaiguara. Tem alguém de alguma outra cidade aqui?
Hã? Não? Alguém levantou uma mão ali, mas não falou a cidade. Mas seja de onde vocês, né, saíram hoje, do conforto do seu lar, para prestigiar a nossa Semana Espírita, receba a nossa gratidão. A nossa gratidão. Também gostaria de agradecer às pessoas que estão na cozinha agora, também não participaram da palestra, porque estavam preparando o nosso lanche. E eu acho isso sim, de uma beleza, né? De uma humildade, de uma grandeza. Né? Agradecer também às pessoas que participaram das nossas campanhas para que esse evento fosse possível. As pessoas que aceitam o convite para vir limpar a casa espírita, para que a gente chegue aqui e esteja tudo limpinho, e ainda vem sorrindo. Pode uma coisa dessa? Ainda vem sorrindo trabalhar, né, para a obra. E, enfim, agradecer a todas as pessoas que de alguma maneira tornou esse evento maravilhoso possível de acontecer. E, logicamente, agradeço também a presença de cada um de vocês, porque todo esse trabalho, se não tivesse, né, essas cadeiras ocupadas, não faria sentido. Então, foi por vocês também que nós pensamos em cada detalhe. Se falhamos em alguma coisa, nos perdoem, mas foi feito tudo com muito carinho para que recebesse todos vocês aqui. Sintam-se abraçados por toda a equipe do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Eu queria agora convidar um irmão de Quirinópolis, né, nosso amigo Tadeu, para fazer a oração final para a gente. Muito obrigado, viu, gente? Antes de você apagar as luzes, eu queria fazer um depoimento. Sóstoma foi muito feliz em falar que essa casa é acolhedora. Eu já vim aqui outras vezes. Quando a gente passa ali a porta, a gente sente uma energia diferente, uma energia de amor. E é graças àqueles que fizeram e a vocês que fazem. Parabéns aos trabalhadores, vocês fizeram uma semana espírita excelente. Eu quero ver o que vocês vão fazer o ano que vem, porque não tem como melhorar. E parabéns a vocês, frequentadores, porque essa casa é santa também, graças a vocês, que trazem esse amor que transborda. Aqui não é um local que se fala de espiritismo, aqui é uma casa, é um lar, que reúne irmãos em Cristo. Parabéns a vocês e obrigado pela oportunidade. E se me permite, Dona Geralda sonhou, né, e construiu. Vocês sonharam e fizeram a primeira semana espírita. E eu vejo o Márcio ali. Quem sabe a gente pode sonhar com a semana espírita em Paranaiguara? Quem sabe a gente pode sonhar juntos, né, Márcio? E nos encontrarmos lá em Paranaiguara. Porque o espiritismo não tem barreira. Somos um só povo de Deus. Somos irmãos. E eu queria uma salva de palmas para vocês, que nos acolheram tão bem, a nós visitantes. Obrigado. E desculpa alongar um pouco mais. O que é bom tem que copiar, né? Eu vou copiar a Sóstoma e pedir que você faça esse fundo musical. O nosso irmão Marcos Wagner muito bem disse, foi muito feliz em falar que o amor necessita do próximo. E isso me lembra João 13:35, que diz que os discípulos de Cristo serão reconhecidos por amar uns aos outros. E eu queria pedir a vocês que nessa comunhão de amar ao próximo, que pegue na mão do seu próximo, pegue na mão de quem está ao seu lado. Porque Jesus disse, onde 2 ou mais pessoas estiverem em seu nome, ali Ele estará. Nessa comunhão,
a promessa se cumpre, meu irmão. Jesus está aqui conosco. Aperte a mão do seu irmão e sinta a presença de Jesus. Jesus está aqui no meio de nós. Respira fundo, com calma, e sente a energia desse lugar, dessa casa santa. Respira fundo e permita que esse ar bendito percorra todo o seu corpo, lhe trazendo paz, te reequilibrando. Aperte a mão do seu irmão e se lembre dele, que foi colocado entre ladrões e soube converter. Que você também saiba converter, não o próximo, mas a você mesmo. Que você saiba converter, transformar as suas paixões em virtudes. Que você possa ser merecedor de adentrar ao reino dos céus. Que você, apertando a mão do seu irmão, você possa se lembrar dele, que foi crucificado e perdoou. Que possamos saber perdoar aquele irmão que nos jogou ofensas, que nos fez o mal. Que o perdão de Cristo possa estar em nossos corações, livrando das amarras, dos grilhões, da angústia, nos livrando deste espinho do ódio. Que saibamos perdoar, como Cristo perdoou, como Cristo nos perdoa diariamente. Que, segurando a mão do seu irmão, possamos nos lembrar dele, que morto na carne, ainda vive, nos provando que existem os que já se foram. Do seu lado é um irmão, o irmão de Cristo, e ao seu lado, segurando sua mão nessa caminhada, está ele, o Mestre, que nunca te desampara, que nunca nos desampara. E nessa corrente revitalizadora, que possamos terminar e entregar a Ele esse trabalho começado e hoje que nós finalizamos. Que possamos nos abraçar, possamos abraçar o nosso irmão que está do lado e pensar em Jesus. Possamos terminar essa semana espírita com um abraço. Peço que vocês abracem quem estiver do seu lado, com muito amor e pensando em Cristo. Receba esse abraço de Cristo. Transmita boas energias ao seu irmão e receba boas energias. Com esse abraço caridoso, com esse abraço de Cristo. Esse abraço que nós lembramos do amor fraterno. Desse abraço que nos faz recordar que o amor necessita do outro. Que esse amor que nos faz lembrar que devemos amar ao outro como a nós mesmos. Com esse fim de trabalho, esse trabalho em Cristo, que possamos nos amar uns aos outros. Que esse abraço carinhoso e fraterno possa ser o início de um novo ciclo, meus irmãos. Que essa casa santa nos ampare. Que essa casa santa seja o nosso suporte. Que aqui possamos encontrar força, fé, paz. Que essa semana espírita não termine hoje. Que ela fique em nossos corações. Que ela fique uma semente que possa florificar, possa semear. Que possamos levar o Evangelho de Cristo a outros corações. E pensando nele, em Jesus Cristo, nós encerramos essa semana espírita. E que Jesus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.